Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Volume 14, trecho 2.
9 de fevereiro de 1922. O corpo dilacerado de Jesus é o verdadeiro retrato do homem que comete pecado. Jesus, na flagelação, fez-se arrancar a carne em pedaços. Reduziu-se tudo a uma chaga para dar novamente a vida ao homem. Encontrando-me em meu habitual estado, estava seguindo as horas da paixão e meu doce Jesus, enquanto o acompanhava no mistério de sua dolorosa flagelação, fazia-se ver em tudo descarnado. Seu corpo nu não só de suas vestes, mas também de sua carne. Seus ossos podiam ser numerados, um por um. Seu aspecto era não só dilacerante, mas horrível ao ser visto, tanto que infundia temor, espanto, reverência e amor ao mesmo tempo. Eu sentia muda diante desta cena tão dilacerante. Teria querido fazer não sei o que para aliviar meu Jesus, mas não sabia fazer nada. A vista de suas penas me dava a morte, e Jesus, todo bondade, me disse: Querida filha, querida filha minha, olhe-me bem para que conheça a fundo minhas penas. O meu corpo é o verdadeiro retrato do homem que comete pecado. O pecado despoja da veste da minha graça, e eu, para lhe dar de novo, me despojei das minhas vestes. O pecado deforma-o, e enquanto é a mais bela criatura que saiu de minhas mãos, torna-se a mais feia e dá asco e horror. Eu era o mais belo dos homens, e para dar de novo a beleza ao homem, posso dizer que minha humanidade tomou a forma mais feia. Olhe como estou horrível, fiz-me tirar a pele pelos açoites e fiquei irreconhecível. O pecado não só tira a beleza, senão que forma chagas profundas, putrefatas e gangrenosas, que corroem as partes mais íntimas, consomem os humores vitais. Assim que tudo que o homem faz em estado de pecado são obras mortas, esqueléticas. O pecado lhe arranca a nobreza de sua origem, a luz de sua razão e se torna cego. E eu, para encher a profundidade de suas chagas, me fiz arrancar a carne. Me reduzi tudo em uma só chaga, e com derramar a rios meu sangue fiz correr os humores vitais em sua alma, para dar-lhe novamente a vida. Ah, se não tivesse em mim a fonte da vida de minha divindade, eu teria morrido desde o princípio de minha paixão, porque a cada pena que me davam, minha humanidade morria, mas ela me restituía a vida. Que foi dito, né, das 24 horas da paixão. Ele morreu por cada criatura, né? A cada instante ele morria, mas a sua divindade, né, o restituía à vida para poder novamente morrer por tantos outros. De fato, é a imagem, né, da criatura humana no pecado, toda deformada, destruída, né, irreconhecível. Como ele disse, a mais bela de todas as criaturas. Por sua vontade humana tornou-se a mais feia, a repugnante, né? Aquela a qual os anjos veem com um grande horror. Com grande horror e tristeza, né? Ao saber que Jesus derramou todo o seu sangue, né? Derramou rios de sangue
para poder lavá-la e ela ainda assim não reconhece, é ingrata, né, e prefere permanecer na podridão, né, na miséria. Como eu disse, o pecado não só tira a beleza, senão que forma chagas profundas, putrefatas e gangrenosas, que corroem as partes mais íntimas, consomem os humores vitais. Assim que tudo o que o homem faz em estado de pecado são obras mortas. Né? Então é preciso reconhecer-se a condição em que se encontra. Né? De nada adianta fazer algo bom se está, né, nessa condição de pecado mortal. Né? Tudo que faz não possui valor algum, porque são obras mortas. É preciso, né, o reconhecimento, né, a contrição de nossas faltas. E reconhecer a Jesus, reconhecer o seu sacrifício de cruz, né, e tomar sobre si o seu preciosíssimo sangue, e nele lavar-se de nossas impurezas, a fim de que com ele possamos trabalhar, né, na edificação desse reino que também é nosso, de modo a tirar desta condição a tantos outros. Trabalharmos unidos a Ele, né, como vai dizer nas 24 horas da paixão, o instante em que a alma junto de Nossa Senhora pega o sangue de Jesus e vai, né, levar esse sangue a cada criatura, em cada situação, né, de modo que esse sangue seja, né, o grito de amor de Deus, de modo que ela volte-se a Ele. Agora, Jesus continua, agora, minhas penas, meu sangue, minhas carnes, arrancadas a pedaços, estão sempre em ato de dar vida ao homem. É exatamente, está em ato de dar vida ao homem. Né? À disposição da criatura humana, basta que ela, né, estenda a mão. Né? Como diz, o bem e o mal está à sua frente, estenda, pois, a mão à vida, né, ao honesto, ao verdadeiro. É terrível a vontade humana, né? É terrível as paixões, né? O apego aos sentidos, ao prazer, porque ainda assim, depois de tudo isso que Jesus fez, né, ele vai dizer: mas o homem rechaça meu sangue para não receber a vida, pisoteia minhas carnes para ficar chagado. Oh, como eu sinto o peso da ingratidão. Ela prefere ficar, né, permanecer chagada, putrefada, né, sendo corroída por esses vermes. Né? Como diz, né, a vontade humana é realmente a chave do inferno. Né? E pouco a pouco essa pessoa, essa alma vai, né, torcendo essa chave para ali adentrar e lá permanecer, porque se sente, né, acomodada, necessitada daquilo. Então Jesus continua, né, vai dizer: e lançando-se em meus braços, quebrou em pranto. Jesus, lançando-se nos braços de Luísa, quebrou em pranto. Eu o apertei a meu coração, mas ele chorava fortemente. Né? Como dói, né, a ingratidão. Aquele que em tudo fez, tudo quer livrar a criatura humana. E ela insiste em permanecer lá. Né? Chorava fortemente. Que dilaceramento ver chorar a Jesus.
né? Ele que tudo pode, né? Diante da criatura, da liberdade que destes à criatura, nada pode fazer, fica desarmado, né? Nem o poder do seu preciosíssimo sangue é capaz de tirar, né, a criatura humana da condição em que se encontra, uma vez que ela não quer, né? Nem o pranto, nem o clamor, o grito de seu preciosíssimo sangue é capaz de despertar uma alma obstinada, né? Foi o que ele rezou no Horto das Oliveiras, né? Senhor, afasta de mim este cálice, né? Por 3 vezes, né? É relatado, mas quantas vezes ele rezou, que ninguém se perdesse, que o seu sacrifício fosse e foi o suficiente para salvar toda a humanidade, mas que o Pai, né, queria que fosse na liberdade, que não interferisse na liberdade da criatura, né? Tanto que Jesus foi privado de sofrer, de padecer ainda mais, de modo que não violentasse, né, a inteligência humana e ela não se visse obrigada a estar unido a Ele, né, de modo que não violentasse, né, não prejudicasse a liberdade da criatura. Então, até nisso, o amor de Deus, né, foi providente, né, porque se tivéssemos todos a graça de ver realmente as condições a qual Jesus se encontrava, né, prontamente, né, abandonaríamos toda a ofensa a Ele. Né, se nos víssemos como realmente, né, estivéssemos espiritualmente, né, a nossa alma em estado de pecado mortal, nunca mais dormiria, né? Então, iria violentar, né, a liberdade do homem. Então, assim ele fez, de modo que, mesmo diante de tudo isso, o homem ainda tem a sua liberdade de querer, né, se voltar para ele ou não, de escolher a vida ou a morte. Né? Então ela vai dizer, né, teria querido sofrer qualquer pena para não fazê-lo chorar. Então eu o compadeci, beijei suas chagas, sequei suas lágrimas. E ele, como reconfortado, acrescentou: Você sabe como eu faço? Como um pai que ama muito a seu filho, e este filho é cego, deformado, aleijado, e o pai que o ama até a loucura, o que faz? Tira os olhos, arranca as pernas, tira a pele e dá tudo ao filho e diz: Estou mais contente em ficar cego, coxo, deformado, desde que te veja a ti, desde que te veja a ti, meu filho, que podes ver, que podes caminhar, que és belo. Oh, como está contente aquele pai, porque vê seu filho olhar com seus olhos, caminhar com suas pernas e coberto com sua beleza. Mas qual seria a dor do pai se visse que seu filho ingrato lança de ti os olhos, as pernas, a pele e se contenta em permanecer feio como está? Assim sou eu. Em tudo pensei, mas eles, ingratos, formam minha mais acerbada dor. Né? Então, o mesmo que esse filho é pegar os membros do pai e jogar fora, né? E lançar fora,
é o que o homem faz ao tomar a vida de Deus, né? Ao tomar os membros cedidos por Deus, os olhos, os ouvidos, a boca, as mãos, as pernas. E como dito, né, toda a vida fornecida, né, por Deus, e usa de tudo isso para ofender a Deus, né, se envolvendo nas mais horrendas, né, de suas paixões e vícios, ofendendo de tudo quanto é forma e inventando, né, nos dias de hoje meios ainda mais horrendos para ofender a Deus. Então Jesus vai dizer, né, assim sou eu, em tudo pensei, na vida íntima ele, né, faz as súplicas ao Pai ao fim de manter a criatura humana, né, preservada de todo mal, de todo perigo, né, defendida de sua vontade humana. Como ele vai dizer, né, em tudo o Pai se comprazia e se dedicava a isto fazer, né, a atender o seu pedido. Mas como disse, né, não ultrapassando a vontade, não violando a liberdade da criatura. Ele em tudo pensou, em tudo clamou ao Pai, em tudo selou, cercou a criatura humana de todos os modos e, por fim, ainda derramou todo o teu sangue na cruz, né? Morreu na cruz para nos salvar. Fez exatamente o que ele disse aqui do Pai, né? Arrancou-se, deixou-se arrancar os teus olhos, seus braços, suas pernas, a fim de que o filho estivesse, né, íntegro, né, de aleijado pudesse voltar a andar, de cego que visse novamente, né? O pai tudo se deixou despojar, né, de suas próprias carnes, a fim de que o filho pudesse, né, ter uma vida sã, né, com saúde. Mas a isto tudo o filho despreza, né, para permanecer na chaga em que se encontra. Assim sou eu, em tudo pensei, mas eles, ingratos, formam minha mais acerbada dor. É como vai dizer nas 24 horas da paixão, enquanto que suas carnes caíam no chão, né, os pedaços, aquilo fez, né, que significa, né, as almas que cairiam no inferno, que negariam, né, o seu sacrifício, que não reconheceriam o seu amor e por livre e espontânea vontade lançariam-se no inferno, né, nas trevas, a fim de que nunca mais vissem a Deus, por vontade própria, por sua própria vontade, por não reconhecer o amor de Deus, por não se ver como filho de Deus, e até mesmo ao se deparar com esta realidade no fim da vida, corre-se o risco de lançar-se também no inferno por não ter a humildade e não aceitar a misericórdia de Deus, que é grande, que ainda que nesse último instante, né, podendo salvá-la, ela não o aceita, né, no seu racionalismo, né, na sua falta de fé, de esperança e caridade, se vê, né, como justiça não poder mais permanecer na sua presença e por isso precisa lançar-se no inferno. Não se vê digna de estar, né, na sua presença, né, tendo feito o mal ao longo de toda a vida. Então é uma loucura, né? Estes que dizem, ah, quando eu ficar velho eu busco a Deus, quando eu ficar velho eu vou à igreja, né? Quando eu ficar velho, agora não, agora eu vou curtir, né? A loucura que é deixar, né, para cuidar, né, da sua alma no último instante, né? Momento a qual as suas vistas já não enxerga.
né? O desespero já vai tomando conta. E bem como também o inimigo de Deus, né, já está ali à espreita, né, de modo a te convencer de que você não merece o perdão. Então, desde já trabalhemos, né, não visando o interesse pessoal de ser salvo, mas olhando aqui os sofrimentos, padecimentos de Cristo, né, por nós, por cada um de nós em particular, né, que nos voltemos a Ele de modo a secar o seu pranto, a pôr fim ao teu sofrimento, como diz Luiz aqui, né, ao passo que Ele, lançando-se em meus braços, quebrou em pranto, eu o apertei a meu coração, mas ele chorava fortemente. Que dilaceração ver chorar a Jesus. Teria querido sofrer qualquer pena para não fazê-lo chorar. Então eu o compadeci, beijei suas chagas, sequei suas lágrimas. Né? Busquemos consolar, reconfortar Jesus de seus sofrimentos, né? De suas dores, de seu pranto, estando unidos a Ele, né? Fundidos a Ele, né? Vivendo, né, essa grande graça da vida na divina vontade, de modo a reparar por mim e por todos, né, por todas as criaturas do passado, presente e futuro, de modo que ele receba, né, o conforto, o consolo, a reparação, né, receba bem como também a correspondência de amor. E isso se dará por meio, né, da divina vontade, dos atos da divina vontade. Sacrifiquemo-nos, né? Não nos poupemos, né, de modo a dar a Ele o alívio. Como vai dizer também, né, nas 24 horas da paixão, já sofrestes por demais, Senhor. Descanse e deixe que nós soframos agora por Ti. Né? Como disse no trecho anterior, que formemos, né, esse muro de proteção ao coração de Deus, né? A fim de que possamos converter os males em bênçãos, as ofensas em gratidão, né, a Deus. Ele que tudo fez, né, que também da nossa parte Ele possa tudo receber como, como desagravo, como correspondência de seu amor, né, e por mim e por todos, e que se disponham, né, as almas a se abrirem, a receberem o orvalho benéfico, né, a iluminação das consciências, de modo que não deixe para a última hora aquilo que se deveria ter feito, né, que se deve fazer já, hoje, nesse instante. Até eu me lembro aqui, né, que outro dia postaram-se, a comunidade postou um vídeo, né, da imagem de Jesus chagado. E essa imagem foi banida, né, esse vídeo foi banido lá do aplicativo, né? E nas igrejas a gente vê que trocam o Cristo chagado por aquela imagem, né? Aquele Cristo glorioso, aquele Cristo ressuscitado. As pessoas não querem ver, né? Não querem ver a imagem do Cristo chagado. O filme do Mel Gibson as pessoas têm horror em ver, muitos não veem e julgam como totalmente desnecessário e exagerado, enquanto que na verdade a condição de Jesus era ainda muito pior que aquela. Então as pessoas têm horror, né, a esta condição. Certamente por isso, né, é a imagem do homem, é o retrato do homem na condição de pecado. E como grande parte está nesta condição, ela não quer se ver no espelho, tão feia. Prefere, né, a imagem da mentira, a imagem mentirosa, né,
a beleza externa, né? Aquilo que externamente, né, é agradável aos olhos dos outros, né? Quer se ver bonito, né? Bonito, atraente aos olhos, né? Chamar a atenção, enquanto que na verdade a sua condição é o retrato, né, do Cristo chagado. Ele que se deixou, né, ser reduzido, né, a esta grande chaga, né, para devolver, né, para dar novamente a vida ao homem, né, reconstituir a sua imagem, né, a sua imagem e semelhança de Deus. Né. Por isso ele se deixou ser, né, destruído desta maneira, né, todo deformado. Ah, pobre criatura humana, né, ingrata, ao não tomar sobre si, né, a sua vida divina, os seus excessos de amor, né, mas que ele possa receber, né, tudo de volta, né, que não só da minha parte, mas da parte dos outros, a qual somos chamados a dar a Deus a reparação por todos. Eu me deparo, né, constantemente com pessoas que dizem, né, ah, fulano está sofrendo, fulano está passando por isso e aquilo, ah, isso é como se diz, está colhendo o que plantou, né? Se dizem por aí que existe o inferno. Não, o inferno é aqui, né? Que a gente já paga aqui o mal que fizemos. É um pensamento errôneo, né? Errôneo porque enquanto há vida, há ainda esperança, né? E Deus espera, né, pela volta de cada um de seus filhos. Então, o mal que alguém padece, está padecendo, né, não é coisa do demônio, por mais que seja ele o instrumento, né, de purgação. Mas é uma situação de castigo de Deus, né, um castigo divino, para fazer com que essa alma saia do caminho que está, né, do rumo que está trilhando. Então, uma pessoa que hoje está com saúde e de repente, né, surge uma doença até grave, né, é castigo de Deus, sim, mas não para a condenação que Jesus diz, né? Esta ferida não é para a morte, né? Mas sim para a vida, né? Para que a pessoa, através dessa situação, ela se volte a Deus, né? Ela lembre-se de onde veio, né? E para onde deve voltar, né? E se, portanto, Jesus a mantivesse na condição que se encontrava, com as atitudes que tem, né? Se Jesus a deixasse, ela certamente se perderia. Então, há muitos, né? A cada um ele tem os seus meios e, e portanto, ele permite situações, acontecimentos, né? Para que a pessoa volte. Até mesmo aqueles que vêm a partir deste mundo de maneira súbita, né? Um acidente fatal. Até vai dizer no livro do céu que Jesus assim o permite para que não haja tempo do inimigo tirar, né? Do inimigo vir e pegar antes. Então ele, Deus, passa na frente né, recolhe essa pessoa antes. E muitos dizem, né, que o inimigo levou, né? E titulam as coisas, né, aparentemente, humanamente ruins como coisa do inimigo, né? Nem os castigos de Deus, né? Os castigos que ele manda sobre os seus filhos, para que os filhos acordem para a vida e a vida e abundância, a vida eterna, né? Reconhece, como a pandemia, né? Que não se vê como elemento, né, da graça e misericórdia de Deus, né, para que se acordassem para a vida,
né, para a vida, né, e saísse desse âmbito de morte, né? Então é como Jesus disse, né? Entendem tudo de cabeça para baixo. Como diz a palavra, os meus pensamentos estão, né, imensamente acima dos teus, né? Como uma pedra atirada no céu não pode atingi-lo, assim são os nossos pensamentos. Os pensamentos, né, da vontade humana, que é um puro racionalismo, né? É o um mais um, que é dois, né? Mas para Jesus não funciona essa matemática, né? A matemática de Deus é um mais um, que é três, e sempre o será, né? E sempre o será. E essa é a revolta de Satanás, né? E bem como também aqueles que se colocam, né, unido a ele, não compreendem Deus, não entendem a conta de Deus e querem colocar Deus nas suas cabeças, né, nos seus entendimentos. Até um exemplo, né, de um vizinho que eu tinha, né, que desesperado, mergulhado nas drogas, um dia misturou droga com remédio e passou mal o dia todo. E já lá no hospital, né, pedia pelo amor de Deus para não morrer, porque estava arrependido do que fez. E de igual forma, o outro vizinho dele, esse tomou chumbinho. E a mesma coisa se deu, né, no hospital uma semana, né, sendo carcomido pelo chumbinho, né, porque não tinha o que fazer. Né, estava sendo comido por dentro, né, por conta desse veneno que tomou. Pedia, né, pelo amor de Deus, para que se fizesse alguma coisa, que ele não queria morrer e que também estava arrependido. Mas já não dava para se fazer mais nada. Então, ou seja, né, expiou ali os seus pecados ao longo de uma semana, né? E mediante o seu arrependimento sofrido e sincero, provavelmente, né, expia ainda, né, os seus pecados no purgatório. Mas não, o inimigo não o levou, né? Deus o recolheu, né? Então, as maneiras trágicas, né, que muitas vezes acontecem as coisas, não é para a morte, mas para a vida. O pensamento, né, de que se diz, que quem se suicida não tem salvação, né? Quem o disse? Quem o disse? Como foi dito, né, do instante em que a pessoa pula de um prédio até que se chega, né, com a cara no chão, muita coisa pode acontecer. E bem como esses dois exemplos que eu dei antes, né? Do instante em que tomaram o remédio até o último momento, muita coisa pode acontecer. A verdade não é o que a gente vê, mas a verdade é Cristo, Jesus Cristo, né? Que não veio para condenar ninguém, mas para levar todos à salvação, né? Então é preciso a gente olhar com os olhos de Deus as coisas, né? E deixar de ser tão mesquinho e querer ser Deus, julgar as coisas, né? Julgar e condenar as pessoas, né? Há males que vêm para bem, né? Aquilo que humanamente a gente vê como um mal, na verdade é um bem, né? Às vezes Deus tira uma pessoa, né, de maneira precoce do mundo, porque ele sabe que lá na frente ela pode se perder. Então, para que não se perca, ele tira antes. E de outra forma também, ele mantém outros muito tempo aí para, né, ser uma forma de purificação para ela, né? Porque se levar ela já hoje, ela se perde, ela é condenada. Então, a cada caso, uma situação, né? E dentre todas as situações, né, Jesus tem um único caminho, né, de levá-las à salvação, né? Através do pecado dela, através da condição em que ela se encontra, né? Não que ele aceita o pecado, mas as circunstâncias, né, que ele permite, de modo a ser para ela
um aprendizado, uma correção, uma oportunidade, né, de repensar os caminhos que está trilhando. Então, como eu disse, né, a gente precisa ver mais com os olhos de Deus e deixar, né, o nosso olhar humano, o olhar humano de julgamento que temos, né, a altivez que tem, até uma superioridade, até uma falta grave, porque pode vir contra os desígnios de Deus, né, contra os propósitos de Deus. Então é muito cuidado, muita atenção, né, à conduta que se tem. Né, estamos todos no mesmo barco, né? Se não fazemos o que o outro faz, é por graça de Deus, é por força de Deus. Porque se dependesse de nós mesmos, estaríamos iguais ou até em condições piores. Então, quem somos nós para dizer quem vai ou quem fica? Né? E muito mais, né? Para questionar a Deus as escolhas dele que ele tomou, os meios pelo qual ele, né, quis ir. Que Deus nos ajude a romper com o orgulho, com a ingratidão, com a nossa vontade humana. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, filhos. Deus abençoe a todos.